É, exatamente. A vergonha de assumir que é esposa de um dependente químico é delicado. Lógico, filha. Vou ficar contando da minha vida pra quê? Ninguém tem nada a ver com isso. Bom, para começo de conversa, a esposa precisa entender do que é que ela tem vergonha. É do marido ou do vício dele? Vergonha de tudo. Só Deus sabe o que a gente passa. Deus me livre, filha. E lógico, provavelmente é do vício. Mas baseado em que ela tem vergonha? No que a sociedade diz, no que a igreja diz, no que a família ou os amigos vão dizer se souber? Claro, o povo adora uma fofoca. O primeiro passo para lidar com tudo isso vivendo com ele é assumir que é esposa de dependente químico. Alguns que acompanham a minha história sabem. Durante um processo, quando a gente tinha mudado de comunidade espiritual, o meu líder perguntou: quando você vai assumir a dependência química do seu marido? Porque eu ainda estava vivendo com o homem que eu casei antes de recair, com um líder da comunidade que eu casei, e isso não era mais a nossa realidade. Então, o que significa assumir que é esposa de dependente químico? Significa que você está casada com um homem fora da droga que te vale a pena e por isso te faz ficar, mas que tem uma dependência que precisa de um olhar menos julgador. Porque, infelizmente, a justiça própria é o que faz a pessoa se culpar e condenar o outro. A justiça própria, ela tem muito de uma cobrança externa que é baseada em critérios de terceiros. E aí essa esposa, ela precisa parar de se culpar e diminuir essa censura. Ela precisa entender que a dependência química não é a doença. Aliás, ela não é doença. É um comportamento vicioso com consequências. Essa esposa, ela precisa entender que esse marido, ele tem um transtorno genético por trás desse anestésico. Que eu fico assim, me perguntando, será que essa esposa teria vergonha de ter um marido, por exemplo, com transtorno bipolar ou autismo leve? Porque é isso que uma esposa de dependente químico tem. Ela tem um marido que se anestesia com uma droga, porque quando ele era criança, provavelmente os pais, que não tinham informação, não identificaram isso, e ele, para acalmar essa mente, porque ele não sabe o que está acontecendo, se identificou mais com essa ou com aquela substância, e por isso que ele está dependente de uma química hoje. Se uma esposa quer fazer a diferença na vida desse marido, ela precisa começar a aceitar que é a esposa de alguém que precisa muito desse apoio dela. E por isso ela precisa se blindar, se curar da própria dependência emocional para não arrebentar com essa relação. Porque um cego guiando outro cego, os dois vão cair no buraco. Mas, como eu digo também, quem acorda primeiro no incêndio, salva o outro. E como ela é uma fênix, ela pode salvar os dois.